Bom, pessoal, a gente tem ouvido falar bastante aí nas últimas semanas sobre um assunto polêmico. A chegada do Trump no governo americano vai fazer o dólar subir. Teremos uma inflação de dólar aqui no nosso país. O dólar vai ficar mais caro, 6, 6,20, 6,50. Muita coisa tem se falado sobre isso, né? Que isso seria ruim para o nosso país. Claro, o dólar alto é ruim para o país, mas a chegada do Trump iria prejudicar países emergentes como o Brasil. Será que isso é verdade? Será que isso é fato? Ou será que tem muita coisa aí que precisa ser explicada? Então, para a gente entender melhor qual que é o futuro do dólar aqui nesse finalzinho de 2024 e primeiro semestre de 2025, vamos dizer assim, a gente tem que ir um pouquinho mais profundo nessa análise, nesse conhecimento, para a gente poder discernir ali o que é de fato e o que às vezes é mais notícia, fumaça, né? Vamos dizer assim. Primeira coisa que a gente tem que entender é por que o dólar poderia subir com a chegada do Trump? Qual que é essa linha argumentativa? Bom, o primeiro ponto é o seguinte: o Trump chegando nos Estados Unidos, ele vai elevar impostos sobre produtos importados da China. Quando isso acontece, o cidadão americano pagará mais caro pelo produto importado. Logo, isso gera inflação. Então, quer dizer, o dinheiro dele, que ele tinha 100 ali, agora vai ter que gastar 120, vai sobrar menos dinheiro. Isso a gente está falando de inflação. Quando se gera inflação, você precisa subir juros. Juros é o remédio da inflação. Então, você precisa subir os juros. Uma vez que sobe juros lá nos Estados Unidos, o que você tem? Pessoas investindo mais dinheiro nos Estados Unidos, tirando de países emergentes. Logo, tiraria dinheiro do Brasil e levaria esse dinheiro lá para os Estados Unidos, fazendo com que a nossa moeda, que o dólar, valorizasse, ficasse mais caro. Bom, essa é a narrativa. Eu discordo um pouco, vou tentar colocar minha opinião aqui e deixe nos comentários o que você entendeu, o que você acha e qual que é de fato a sua opinião, porque afinal de contas não há um certo ou errado aqui, isso aqui é um debate polêmico, mas é importante talvez você ouvir uma visão um pouco diferente, ou pelo menos diferente do que tem se anunciado aí e divulgado, beleza? Vou apresentar aqui então o meu raciocínio. Primeira coisa que a gente tem que entender é o que é inflação. Inflação é quando você tem 100 produtos, você tem que ter 100 dinheiros. O dinheiro, na verdade, a quantidade que você tem, a oferta monetária que você tem no país, ela tem que ser equivalente à sua produção industrial, ou seja, quanto que esse país produz. Então, se você tem 100 produtos, você tem que ter 100 dinheiros. Isso equivale que cada produto vale um. Agora, se você tem um governo que gasta mais do que arrecada, e ele tem o monopólio do dinheiro, ou seja, eu cidadão, você cidadão, aí não podemos imprimir dinheiro, mas o Estado pode. Como é que o Estado imprime dinheiro? Ele liga a impressora lá no Banco Central? Não, ele faz captação de tesouro direto. Como que é isso? Bom, eu vou pegar um dinheiro aqui agora que pagarei lá no futuro. Então eu faço uma antecipação de receita. Eu pego esse dinheiro, estou criando dinheiro novo no momento zero em detrimento do dinheiro no futuro. Então quando ele aumenta essa liquidez, ele gera inflação. Tá? Quando que o governo faz isso? Quando ele gasta mais do que arrecada. Então se ele arrecada 100 e gasta 120, ele precisa antecipar esse 20, jogar 20, né? No momento da economia, jogar esse dinheiro na economia aqui agora para poder fazer os pagamentos. Bom, se a gente tem 100 produtos e 100 dinheiros, cada um vale um, maravilha. Mas quando o governo ele fica deficitário e imprime dinheiro, ou seja, antecipa crédito aí, o que você tem? Você tem 200 de dinheiro agora. Então cada produto agora vale 2. Então você entendeu a origem da inflação. Aí fica a pergunta, por que a inflação nos Estados Unidos subiria? Então só para entender, o Trump eleito aumenta os impostos, impostos vão gerar inflação, inflação eleva juros, juros o mundo todo vai investir nos Estados Unidos. Seria essa dinâmica, por isso que o dólar ficaria mais caro. É a narrativa. Eu discordo um pouco, mas vamos lá. Por que essa inflação, então, de fato iria subir nos Estados Unidos? Porque o cidadão americano iria pagar mais caro nos produtos importados da China. Então, se ele vai gastar mais dinheiro ali, aumenta a inflação, teria que subir os juros e teria toda essa consequência. Só que a gente tem que entender o seguinte, o cidadão americano só vai pagar mais caro no produto chinês e não no produto americano, que muito pelo contrário, vai ter subsídio. Olha só qual que é o plano do Trump. Diminuir a carga de impostos do cidadão americano. Então, ele pagaria mais caro ao importar um produto da China, mas ele não só pagaria mais barato num produto nacional, como ele pagaria um produto com menos imposto. Então, ele tem uma compensação de imposto. Como que o Trump poderia, então, reduzir a carga tributária? Trazendo um Estado mais enxuto, diminuindo o excesso de despesas que o Estado tem. Uma vez que ele faz um Estado menor, com menos demanda, com menos funcionário público, com menos incentivo, com menos apoio, ele consegue reduzir aí a necessidade de gasto do governo, consequentemente reduzir também a inflação. Pô, mas Felipe,
Você acredita que o Trump vai fazer isso? Bom, ele fez isso no primeiro mandato. Então, eu acredito sim que ele possa vir fazer de novo, ou pelo menos essa é a proposta de trabalho dele. Então, será que os Estados Unidos de fato teria aí um pico inflacionário? Não, eu creio que não, porque o que ele vai fazer na redução de impostos é muito mais do que tributar produtos chineses. Aí a gente volta a uma pergunta, né? Por que os Estados Unidos, então, teve pico de inflação no governo Biden? Porque a gente teve um pico inflacionário nos Estados Unidos alguns anos atrás na casa de 10%. Pós-pandemia, os preços das coisas subiram? Sim, subiram. Isso gerava uma inflação ali nos Estados Unidos de 2 para 3, para 4, 5% talvez. Mas por que ela bateu 10%? Porque não só você proibiu a produção, imagina, você diminuiu a quantidade de produto, como também você fez o quê? Aumentou os estímulos de capital no mercado, ou seja, você jogou mais dinheiro na economia. E aí sim você tem aquele pico inflacionário. Então, olha só, então o governo Biden teve de fato esse pico inflacionário que acabou gerando aí inflações nos Estados Unidos lá muito mais do que 10%, tá? Felipe, mas você entende que essa medida protecionista do Trump faz sentido? Ela é boa? É legal isso, você aumentar os impostos de produtos importados e aumentar o protecionismo do seu país, né, estimulando a sua indústria local? Olha, eu tenho uma visão um pouco mais liberal. Não acho que talvez essa seja a melhor solução. Mas talvez ela seja a solução adequada para os Estados Unidos. Sim, vai ter impacto no restante do Brasil, mas se o Trump foi eleito pelos americanos e ele vai governar para os americanos, e eu pensar na economia americana, eu acho sim que é uma boa solução, apesar de dar reflexos no mundo. Sabe por quê? Porque o Trump ele fez uma coisa básica. Ele leu esse livrinho aqui, ó, esse singelo livro aqui, esse box do Adam Smith, chamado Riqueza das Nações. Aqui, ó. Então fica aí a sugestão de livro, volume 1, volume 2, para você entender um pouquinho mais o que o Trump fez nesse livro Riqueza das Nações. O que ele fala? Adam Smith, lá em 1770, ele fala o seguinte: qual é a riqueza, qual é a potência de um país? É a sua capacidade de produção. Olha só que interessante aqui um drops histórico, né? Você tem, em 1700, Smith, só para a gente lembrar aqui, Portugal e Espanha eram duas potências econômicas nesse momento. Por quê? Porque elas estavam vindo aqui nas Américas, trazendo o que era de mais precioso para a Europa: madeira, açúcar e ouro. E aí Adam Smith, o inglês, ele vira e fala assim: Portugal e Espanha, no futuro, serão dois países pobres. Cara, quando eu li isso assim, eu falei assim, que isso? Esse cara tinha uma bola de cristal, não é possível. Porque se olha a economia de hoje, aí você fala, mas o que ele diagnosticou? O que ele enxergou lá na frente? Ele falou o seguinte: Portugal e Espanha estão trazendo riqueza aqui para o seu país? Sim, estão trazendo lá da Europa, só que eles não estão gerando produto. Eles estão trazendo dinheiro, moeda, ouro. Isso é um problema, é a mesma coisa você imprimir dinheiro. Quando você aumenta isso, ou seja, cada produto, imagina, cada sapato em Portugal ficou muito mais caro, porque você tinha excesso de ouro e escassez de sapato. Então, Smith, escrevendo o seu livro, ele fala o seguinte para a Inglaterra: olha, se a gente quiser ser próspero, nós temos que focar então no aumento da produção. Produzir mais, melhor e em baixo custo. Isso que vai tornar-nos eficientes. E aí, Smith não sabia, mas ele acabou de incentivar a Revolução Industrial, além de ter sido pai do capitalismo, do modelo capitalista econômico atual. Bom, enfim, o Trump leu esse livro. Pelo menos, se ele não leu, ele conhece. E ele está preocupado em quê? A potência, a grandeza, a riqueza dos Estados Unidos está na capacidade de produção. O que ele está querendo fazer nesse momento? Bom, para aumentar, então, o poderio, a força dos Estados Unidos em detrimento da China, eu preciso comprar menos produtos da China, que aí assim estaria a enfraquecendo industrialmente, e estaria fortalecendo a minha indústria local, para que sim, para que a minha moeda valha mais. Lembra? Sem dinheiros, sem produtos. Se eu aumento os meus produtos para 200 produtos e ainda eu continuo apenas com 100 dinheiros, o que acontece? Cada produto agora vale 50 centavos, porque eu tenho agora muito menos dinheiro, né? Eu tenho mais produto e menos dinheiro. Eu estou fortalecendo minha economia. Você imaginava, antes com $1 eu comprava um produto, agora com $1 eu compro 2 produtos, porque eu aumentei a minha produção e não necessariamente aumentei minha quantidade de dinheiro. Isso abre espaço para que o governo possa o quê? Imprimir agora mais dinheiro, voltar para 200. E aí você equilibrar. Ou seja, eu estou fortalecendo a economia do dólar. Aí sim, se de fato ele acontecer isso, vai ser um problema para os emergentes. Mas vamos entender ainda um pouco mais essa dinâmica, né? Bom, se os Estados Unidos, então, ele está querendo boicotar ou diminuir essa potência chinesa, qual que é a intenção do Trump? Será que ele seria um cara egocêntrico?
não é globalista, ele não está pensando no planeta, ele não está pensando de uma forma igualitária no mundo. Não é muito bem assim não. Sabe por quê? Porque o Trump é um cara que estudou muita coisa mesmo. Então eu vou trazer um outro livro para você aqui, ó. Faz muito sentido. Ou se ele estudou, pelo menos o Trump sabe. É um livrinho já mais antigo. Ascensão e Queda das Grandes Potências, de Paul Kennedy. Um livro já bom, tive que comprar aí. Talvez você não vai achar um livro novo dele, mas é bem interessante. Ele faz muito sentido. Você sabe o que fala esse livro? Então, vamos ver se ele para em pé aqui. É uma boa vantagem que esses livrinhos finos param em pé, né? Mas vamos lá. O que o Paul Kennedy fala de ascensão e queda das grandes potências? Ele faz uma análise de 1500 aos anos 2000. Ele fala uma coisa extremamente interessante, que para uma potência econômica, ela também precisa ser uma potência militar. Olha só que interessante. Porque imagina só, é fácil. Se você tem muita riqueza e não tem segurança e não tem proteção, o que acontece? Eles vão lá e vão roubar a sua riqueza. Haja visto vários países na África, riquíssimos em metais e minerais, são extremamente explorados por outros países simplesmente porque tem força bélica. Então os Estados Unidos sabe que se ele não for, para ele ser uma potência econômica, ele também precisa ser uma potência bélica. E o Paul Kennedy fala nesse livro o seguinte, que a transição, a ascensão e queda das potências, elas começam, primeiro, uma ascensão econômica e, segundo, ela precisa ter uma ascensão militar. Ela precisa ter força. Agora tem um problema, que quanto mais forte militarmente você está, mais fraco tende a ser sua economia. Por quê? Porque manter uma força bélica é muito custosa, consome muito, então você vai ter um empobrecimento da sua economia. Esse é o contrapeso. Então é difícil você manter esse equilíbrio. E ele vai falando justamente isso, que a segunda potência, para ela se tornar uma primeira, ela precisa ser uma potência econômica, mas ela não consegue superar a primeira, até o ponto dela se tornar uma potência bélica. Aí sim você vai ter um conflito global, onde há uma alternância desse poder. E é justamente isso que aconteceu lá com o Império Romano, depois você vem o Império Otomano, depois você vem uma série de impérios. Isso aí, o último que a gente tem é a Inglaterra, né, para trazer um pouco mais a nossa memória aqui. A Inglaterra, no conflito da Primeira e Segunda Guerra Mundial, era um poderio econômico, até que o Adam Smith, né, proporcionou esse crescimento industrial. Depois ele perde esse poder, por quê? Porque ele investe muito no militar, ou seja, investe muito nesse processo de guerra, e ela acaba perdendo essa autoridade para quem? Para os Estados Unidos, que primeiro vira uma potência econômica e depois uma potência bélica. Então vamos lá, então é isso que está acontecendo. Então o Trump ele sabe disso, e ele sabe que a China está numa corrida bélica. Então isso aí chama a atenção. Por quê? De novo, o Xi Jinping, também não é bobo nada, leu, né, o Riqueza das Nações do Smith, e ele sabe que para que a China possa de fato virar uma potência, ele também precisa ter um crescimento ali forte, ter um crescimento econômico, né? E aí ele vem investindo fortemente nessa parte bélica. Bom, falado um pouco sobre isso, né? Qual que então é o futuro dessa questão, né? O que está acontecendo com a China? Olha só que interessante, né? A China ela vinha num crescimento muito forte, 8% ao ano, 10% ao ano, 7% ao ano, e nos últimos anos aqui, de pouco antes de 2020 para cá, ela vem diminuindo o seu crescimento econômico. Por que ela está diminuindo o seu crescimento econômico? Porque ela está investindo em armamento bélico. Então você já vê o PIB chinês, ela vem caindo fortemente, por quê? Os caras estão investindo muito na marinha, na aeronáutica. Você tem um grande conflito lá hoje, já no Mar da China, você tem umas questões, ou seja, você vê que a China está se preparando. O Trump, por exemplo, ele tem uma posição controversa ali no apoio à Ucrânia, justamente por isso. Ele fala assim, olha, a Rússia já está um país quebrado, falido, já perdeu muita gente e muita munição, porque o grande problema da Rússia, né, era uma potência bélica, já perdeu muita munição ali nessa guerra da Ucrânia e não teria condições e nem tecnologia de repor isso no curto prazo. Mas a China não, meu irmão. A China está aumentando sua produção bélica assim, a todo vapor. Então os Estados Unidos também está perdendo sua munição bélica nesse conflito da Ucrânia. Então a posição do Trump é: vou me isentar ou ausentar desse conflito, continuar meu aumento de produção aqui, aumentar os meus estoques, para caso a China queira fazer essa troca de poder aí, ou num conflito internacional futuro, eu esteja preparado para não perder minha autonomia. Então eu preciso me fortalecer primeiro industrialmente, os Estados Unidos é uma grande potência industrial, mas retomar isso, né, que ela vem perdendo nos últimos anos, e ainda fazer o seu poderio bélico. Então é um pouquinho da linha de raciocínio, de pensamento aí do Trump. Tudo bem, a gente está fugindo um pouquinho aqui do dólar, mas a gente vai voltar. Segura aí que você vai entender isso aí. Bom, então, será que essa guerra vai continuar? Será que essa guerra, pelo menos uma guerra econômica, né?
esse combate que a gente teve aí na gestão Trump, né, de 18 a 22, será que isso vai acontecer? Vai continuar? Vai ter esse 18 a 22? Não, né? Estou falando de 16 a 20. Será que o Trump vai continuar nessa jornada, nessa dinâmica, essa guerra econômica, né, como a gente viu no passado, vai acontecer? Então, esse aí é o grande ponto. E tem muita gente se beneficiando e fazendo apostas aí, inclusive na China. Essa transição de poder, só para a gente entender, já teve uma jornada longa. E aí a gente vai num outro livro que também, referência, você está mais ligado com investimento, esse aqui você deve conhecer, o livro de Ray Dalio. Ray Dalio foi um dos maiores gestores de investimento. Ele teve, por 2 anos aqui, na história recente, o fundo de maior rentabilidade. Era um dos caras mais ricos e poderosos do mercado financeiro. Você deve ter falado do Warren Buffett, é um cara que fez riqueza com seu próprio dinheiro. Você deve ter ouvido falar de Peter Lynch, que foi um cara com gestor de fundos aí na década de 90 até os anos 2000. Foi um extraordinário gestor, mas Ray Dalio é um cara mais recente e ele fez dinheiro com dinheiro de terceiros. Então era considerado um dos caras mais poderosos do mundo pela quantidade de dinheiro que ele tinha em suas mãos, tá? Ray Dalio também escreve um livro parecido com Paul Kennedy, não vai mais ter nessa linha militar não, mas ele fala o princípio para a ordem mundial em transformação. Ele fala um pouco desses ciclos econômicos, ele vai fazendo essa jornada toda. E nesse livro ele vai falar o seguinte, que ele acredita que a China seria a próxima potência. Então ele falou assim, bom, aí vamos lá, aí vamos fazer uma pausa agora no seu raciocínio e vamos entender o seguinte, quando você está falando do mercado financeiro, de investimentos, não adianta você comprar aquilo que já subiu, você tem que comprar aquilo que está barato, você tem que comprar a próxima onda e não a onda atual. Né? Ah, uma ação subiu 100%, vou comprar ela agora. Tem grande chance de você perder dinheiro. Uma coisa que sobe 100, você pode cair 30 e não quer dizer nada. Não tem alteração nenhuma. Agora, se você faz uma jornada, né, algo que ainda tem potencial de subir, maravilha. O que eu quero dizer isso é, o Ray Dalio como grande investidor, ele é um grande defensor de que a China seria a próxima potência. Isso aí nós estamos falando dos anos 2000, 2003 ali, quando a China entrou na OMS, né, ou seja, abriu seus mercados para o mundo. O Ray Dalio foi um cara que injetou muito, mas muito dinheiro na China. E não só o dinheiro dele, dinheiro de muitos investidores, de muita gente poderosa, porque ele estava aplicado com seus fundos. Ele arrastou multidões, ou talvez trilhões de dólares lá para a China. Então, há um interesse pessoal do Ray Dalio e dos grandes investidores que a China, de fato, cresça e vire a próxima potência. Afinal de contas, você fomentou isso, você preparou isso. Então, você quer que sua profecia se autorrealize, né? Você fala que a China vai ser e providencia para que essas coisas aconteçam. Bom, e aí, então, é um ponto muito interessante, porque será que a China, de fato, vai virar uma potência? Será que a China vai superar os Estados Unidos? Olha, ela estava numa jornada dessa, mas o posicionamento do Trump de aumentar a influência local, aumentar a sua indústria local, dificultar, ou seja, o mercado chinês, isso dificulta para a China se realmente se tornar uma grande potência. E aí você tem uma frase militar muito interessante que se vis pacem para bello, ou seja, se você quer paz, prepare-se para a guerra. Ou seja, né, uma vez que você está fortemente armado ou muito preparado para um conflito, as outras pessoas terão medo de te enfrentar. É mais ou menos o que o Trump está querendo fazer, preparar os Estados Unidos economicamente, militarmente, para a China falar assim, China, você pode até tentar, mas isso vai ser tão caro para nós dois, que nós dois vamos quebrar, e talvez uma terceira pessoa se beneficie, o que não seria interessante para nós. Então, vamos continuar, pelo menos, as coisas do jeito que estão, pelo menos para mais uma ou 2 décadas. O que você está falando aqui, na verdade, é dando um panorama global, né? Não dá para a gente explicar só se o dólar vai subir ou não, sem a gente ter esse conteúdo macro, ou seja, esse background aqui, mas o fato é que existem vários conflitos de interesse. Então, eu te falo, meu amigo, essa turma do Ray Dalio, sim, está querendo destruir os Estados Unidos. Ou, pelo menos, vão se beneficiar muito, nem que a China melhore. Felipe, mas o Ray Dalio não é americano, será que ele não deveria ter um centro patriotismo aí? Cara, nesse nível de fortuna, nesse nível de patrimônio, você tem mais dinheiro do que um PIB de um outro país. Ou seja, a sua nação e você mesmo. Você vê aí o Elon Musk, você acha que ele é americano? Não, ele é sul-africano. Está lá nos Estados Unidos, está sendo, vai assumir um cargo aí pelo governo americano, defende a bandeira americana, né? Defende o governo americano, enfim. Muito facilmente você pode trocar aí essa visão de nacionalidade. Então é um ponto interessante para a gente refletir, tá? Bom, nisso tudo, Felipe, qual que é o futuro do dólar? E vamos responder essa pergunta mágica que começou lá no início desse vídeo. Você está até aqui, muito obrigado. Dá um joinha, dá um like, deixa aqui sugestões, críticas aqui nos comentários, isso ajuda a gente bastante, né? Para você, se você concorda ou não aí com o meu raciocínio, tá? Isso tudo, qual que é o futuro do dólar? Bom,
Para que a gente tenha um dólar elevado, eu imagino que no curto prazo, sim, a inflação dos Estados Unidos pode até dar um picozinho de alta. Essas medidas do Trump de aumentar os impostos talvez gere um impacto mais rápido na economia do que a redução dos impostos que ele irá fazer. Mas eu não acho que dura mais de 6 a 8 meses, ou seja, eu não acho que a economia americana vai subir. E também não vejo um juros nos Estados Unidos elevado, justamente por isso, porque na hora que o Trump enxuga a máquina pública, você automaticamente puxa a inflação para baixo e não justifica você ter uma inflação baixa com juros elevados. Então eu imagino que em 26, quando a gente vê o impacto de fato das medidas do Trump em 2025, caso ele as faça, a gente vai ter uma redução abrupta dos juros lá fora. Felipe, se os juros lá fora caem, então o investidor americano, buscando alternativas de investimento mais rentáveis na renda fixa, vai procurar o Brasil. Logo, teremos então uma enxurrada de capital estrangeiro no Brasil. E aí faria com que o nosso dólar caísse. Você está me falando então que o dólar vai cair? Eu falei, não, acho que não. Acho que o nosso dólar vai subir. Mas não pelo discurso que estão associando ao Trump. Como eu te provei, nada disso aqui que o Trump está fazendo vai fazer com que o dólar nosso suba aqui, tá? Ele vai fazer a economia americana ficar mais forte e sim, o dólar pode até se fortalecer nesse sentido. Mas o que nós temos aí trazendo o nosso problema tupiniquim, ou seja, trazendo o nosso problema para o Brasil? Qual que é o nosso problema? O nosso problema é que nós temos um governo que está gastando um excesso de dinheiro demais. Nós estamos discutindo déficit público, excesso de despesas, não há corte, gastando muito dinheiro, batendo recordes de despesas. E aí, meu amigo, você tem a mesma produção. E o pior, porque uma taxa de juros hoje a 11, chegando a 13 ali no início do próximo ano, você tem uma diminuição da produção, porque é difícil para o empresário se financiar a um juros tão caro para aumentar a sua produção. Então, muito provavelmente, ele vai enxugar, vai diminuir a sua produção. E a gente tem um aumento de despesa, ou seja, excesso de dinheiro. Isso vai fazer o que no Brasil? Aumentar a inflação. Só para você ter uma ideia, nesse momento que o vídeo está sendo gravado, nós temos uma inflação aqui de 4,75, com uma taxa de juros a 11,25. E a nossa inflação está subindo. Ela estava 3, chegou a 4,75, talvez bata 5 ainda nesse ano. Isso eu quero dizer o seguinte, para fazer uma analogia, tá? O paciente está tomando 2 antibióticos e a febre ainda está aumentando. Ou seja, temos uma taxa de juros tão elevada, era para nossa inflação estar sendo espremida para baixo. Só que a máquina, a quantidade de dinheiro que está sendo gerado pelo governo e excesso de gasto que ele tem, está neutralizando a medicação e ainda fazendo a inflação subir. O que você está forçando aumentar ainda mais a dosagem de medicação, só que chega a um ponto que não faz mais diferença. Tomar 3, 4, 5 antibióticos já não vai mais combater o vírus. Na prática, nós temos tendo um empobrecimento da nossa economia. Então, se a gente comparar a moeda americana, que ela é lastreada no PIB americano, ou seja, reflete a indústria americana, que tende a crescer, e o nosso real, que é lastreado na produção brasileira, que está enfraquecendo, nós teremos cada vez mais um real mais fraco. Isso quer dizer uma inflação mais alta e um real mais fraco. Então, sim, o dólar vai subir. Não pelas medidas do Trump, não pelo menos no curto prazo, mas muito mais pela má gestão pública do nosso dinheiro. Então, estou querendo trazer isso por quê? Porque existe uma cortina de fumaça. Muita coisa se fala, o Trump como grande vilão, grande problema. Assim, o Trump vai impactar pouco o nosso dia a dia. Se a gente quiser realmente discutir dólar, nós temos que discutir as nossas políticas monetárias, entender o que está acontecendo na nossa economia e cobrar dos nossos governantes uma melhor utilização do nosso dinheiro público. Espero ter esclarecido esse vídeo. Sei que a gente deu uma jornada de história aqui, um pouquinho de economia. Se você ficou até aqui, parabéns. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Deixe aqui seu like, sugestões, críticas, opiniões, comentários. Será muito bem-vindo. Felipe, preciso de ajuda nessa jornada. Está difícil, não sei o que fazer com o meu dinheiro. Entre em contato com a gente, temos uma área de assessoria, a gente pode te ajudar aí a otimizar os seus investimentos e transitar aí nesse mar agitado que tem pela frente. Uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite para você e até mais. Curta a gente aí, siga os próximos vídeos.